acompanhando, nos prestigiando. Desde já nossa gratidão, né, Cá? Oh, muita gratidão. É o que a gente pratica a todo momento, né, Malu? Sim, muito importante. Essencial. Essencial. Mas só aguardando aí mais uns minutinhos, pessoal. Um minutinho. Nesse período aí, ó, a gente ainda está tomando um chá do Japão. Chá Sim, gostoso. chá. Aprendi a tomar chá. Eu adoro, gente. É muito bom. Pois a gente põe aí o link na bio. Chá. Um chá do Japão maravilhoso que eu aprendi a tomar com amado, porque antes eu não gostava desse chá. Tá. Super saudável. Exatamente. Agora que eu sei os benefícios, hein, Mabi? Sim. Muita coisa Acho que aprendendo. mata. Como que chama? Mata os radicais livres? Não? Evita o envelhecimento, gente. Por isso que o pessoal lá no Japão não dorme no formol, não. É só chá. Eles tomam chá. Toma chá verde, chá amarelo. Como que é o nome, Mabi? Lembra? Chá... Mugicha. Mugicha. Chá de ceva. Aprendi muita coisa com você. O que é vinho de verdade, né? Lembra? Sim, muito importante. Que vinho com vinho doce não é vinho, né? Essa aqui é informação muito importante, gente. Isso aqui é pra vida, você entende? Se você toma vinho doce, saiba que é só açúcar. Pois é, Sinto não é lhe vinho. informar, né? Mas é só açúcar. Aprendi, agora eu levo com muita sabedoria para minha vida. O vinho de verdade, vinho seco. Sim, vinho seco, muito bom. Várias uvas, né? Curtidas, trabalhadas. Fora que... Envelhecido. Exatamente, fora que tomar um pouco de vinho faz bem à saúde, né, Mabi? Sim, uma taça por dia eles orientam, né? Faz bem pra circulação. Exatamente. É, vivendo e aprendendo com a Mabi. Muito aprendizado do Japão, né, Mabi? Bastante, viu? Bom, acho que deu tempo, né, do pessoal que vai entrar, depois vocês assistam também, né? Manda os aviãozinhos, gente. As curtidas, os comentários. Chama a galera pra estar aqui com a gente. Muito prazer, boa noite. Pra quem me conhece, não me conhece, meu nome é Mabi. E pra quem me conhece também, Mabi. E eu estou aqui hoje com a convidada Karine de Oliveira, para que ela conte um pouco para nós sobre... Na verdade, vai ser uma conversa, né, onde nós duas vamos compartilhar nossa trajetória dentro do autoconhecimento, dentro do Instituto. Hoje ela se tornou uma especialista em ansiedade, terapeuta, com um método próprio. É uma pessoa que eu admiro e a gente vai entender um pouco mais como, né, foi esse caminho dela. E eu também vou trazer algumas informações aí sobre a minha história para vocês. Muito prazer, Cá, estar aqui com você. É um prazer recebê-la. É um prazer ter esse bate-papo. Eu sempre converso com ela, são sempre trocas muito ricas. Sempre saio das nossas conversas com um insight, uma ideia a mais. E se você tiver a oportunidade de conversar com ela, eu super recomendo. Além do chá do vinho seco, eu recomendo papos com a Karine. E como ela é tipo 4, gente, ela tá sendo verdadeira. 100%. 100%. Mas fala um pouco de você, Cá, para nós. Como você conheceu, né, o autoconhecimento. Eu conheço muito da sua trajetória, mas espero muito que as pessoas que estão ali nos acompanhando também conheçam. Sim, primeiro gratidão, porque para mim assim, é uma honra poder conversar com você. Assim, do mesmo jeito que uma troca experiência com a outra, eu sempre aprendo muito com você. Né? E é graças a você e ao Hélio, né, que eu tive essa oportunidade de ser hoje consultora de desenvolvimento humano dentro do Instituto Você. É uma honra. Honro o Bento Augusto, honro a vida de vocês por terem me dado essa oportunidade e honro também por estar aqui, para a gente poder conversar um pouquinho e eu poder falar um pouco, você já sabe um pouco da minha história, mas poder compartilhar com as pessoas também. Sim, para nós é uma alegria muito grande ter você no nosso time de consultores, né? É uma pessoa, gente, que impacta muitas vidas, que trouxe muitas pessoas para o caminho do autoconhecimento. Ela ajudou pessoas, né, nesse processo a saírem da depressão, a saírem da cama mesmo. Então, são muitas pessoas que a gente pôde, né, através da Karine, ter na nossa história, ter no nosso quadro de treinandos, e a gratidão é enorme, porque quanto mais você multiplica coisas boas na sua vida, mais coisas boas voltam para você.
E hoje ela vai poder também falar um pouco mais sobre esse processo de crescimento da vida dela, que eu admiro muito. Num curto espaço de tempo, ela já alcançou coisas magníficas. Então, Ká, como foi que você conheceu o Instituto? Foi numa palestra, eu me lembro, mas conta como foi que você sentiu isso, esse primeiro contato com a ideia de que existia e essa coisa chamada autoconhecimento que poderia ter um impacto na sua vida. Então, Mavi, olha, eu vou falar para você que foi incrível. Por qual motivo? Quando eu conheci o Instituto, foi numa palestra, eu trabalhava para uma empresa, na parte administrativa, e o meu patrão na época, o meu chefe falou, Karine, vai lá. Era uma reunião, não, perdoe, era uma palestra, iam ter várias palestras eu não lembro direito o que era, Mavi, acho que eram palestras para empresas, isso. Sim. E o Instituto você foi convidado. Eu nem sabia que o Instituto ia estar lá, não sabia da existência do Instituto. Naquela época eu já fazia terapia, né? Eu estava em busca do autoconhecimento, mas eu não tinha ideia do que era PNL. Então eu fazia terapia, já tinha passado com um psicólogo, e para mim, a minha experiência não foi agregadora no sentido de que eu não conseguia resolver o que eu queria. E foi incrível, porque no dia eu vi a palestra, na época estava o Marcos Stephanie, estava o Hélio também, e eu achei incrível. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar de programação neurolinguística. E como aquilo para mim foi muito claro. Falei, gente, eu tenho 30 anos e eu vim descobrir disso agora. Foi incrível, assim, foi um divisor de águas. E assim, mas a gente é teimoso, né? Cabeça dura. Eu ouvi, fui procurar saber, mas eu não queria. Na época, eu trabalhava numa gestão, parte administrativa de uma das empresas, trabalhava na época em 2 serviços, sabe disso. E um desses trabalhos, eu cuidava de 40 funcionários. E aí eu queria para os funcionários, não queria para mim. E aí eu lembro que me falaram do treinamento, foi uma consultora conversar comigo, e aí eu resisti até o último, né? No final, assim, era na sexta-feira o treinamento, na quinta que eu decidi, eu falei, não, eu vou conhecer mais. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. De lá pra cá, você sabe, eu não parei. Eu tô até hoje aí e realmente deu muito significado na minha vida. E conta pra nós, Ká, por qual motivo você não queria ir ao treinamento? Eu achava caro. Eu era mão de vaca até o último. E depois que você foi pro treinamento, o que você achou? Do dinheiro que você investiu e do retorno que você obteve? Olha, por incrível que pareça, eu fui na ideia de que eu não ia ter condições de pagar. Não consigo pagar, achava caro mesmo. Quando eu voltei do treinamento, assim que eu voltei, eu já paguei o outro. Eu já fui lá e paguei o Diamond na época. Porque... E ela pagava à vista no Pix, tá? Só pra deixar bem claro. E aí eu fui já, assim, período de 15 dias mesmo. Eu lembro que na época eu fui, conversei com você, conversei com ela, eu falei, eu quero já fazer o Diamond. E não parei mais. No mesmo ano, acho que eu fiz uns 10. E aí, às vezes, até as pessoas falam, mas como se eu não tinha dinheiro? Na verdade, é prioridade, né, mano? É questão de prioridade e de valor, né, gente? Porque uma coisa é o que você... é o preço e outra coisa é o valor. Então, às vezes, uma coisa que o preço é baixo, o valor agregado é baixo também, e isso sai caro. Porque é o que você leva sobre o produto e sobre o investimento que você fez, é o retorno sobre o investimento que vai determinar realmente se uma coisa sai cara ou sai barata. Não tem... Quantas vezes a gente, né... Nossa, quantas vezes eu compro um produto e é o famoso barato que sai caro? Exatamente, é o ROI. É o É muito ROI. Sim. Tá dando até hoje. Tanto que essa semana que vem eu vou fazer mais um curso do Instituto, um curso de constelação. E assim, eu sempre que eu posso, eu tô fazendo esse curso e não vou terminar, não vou acabar nunca esse autoconhecimento. Para eu chegar onde eu tô e para eu chegar onde eu quero, porque eu tenho muitos sonhos, muitas metas, o autoconhecimento é o caminho, né? Não tem outro. Sim, a gente encontra no autoconhecimento realmente um caminho que vale a pena ser trilhado. E embora as certificações, né, que eu tenho do Instituto, que a Karine tem do Instituto, elas são validadas por órgãos internacionais, a gente tem toda uma, como que fala, uma sabatina, né? O nosso fundador passa, né, por tudo isso, em termos de qualidade, isso é uma certificação preciosíssima em termos de confiabilidade, de procedência, né? Exatamente.
também tem, é claro, e antes de mais nada, a decisão que você tomou, né? De seguir esse caminho, de aplicar o que você estava buscando, né? Aplicar na sua vida as ferramentas que te trouxe o resultado. Exatamente. E isso que você falou para mim faz muito sentido, porque a primeira coisa que eu fiz foi primeiro aplicar na minha vida. Sim. Não dava para eu falar para alguém de algo que eu não tinha aplicado. Então eu fui colocar mesmo em prática todo o conhecimento. Então cada curso, cada treinamento não foi simplesmente só para ter um diploma, não. Eu realmente quis colocar na minha vida em prática e eu coloco até hoje. Então, isso para mim fez total significativo, foi muito significativo, fez total sentido na minha vida até hoje, Mário. Sim. E até eu sempre me confundo com todas as certificações, porque, como você falou, o Instituto são certificações valiosas, então eu sempre me confundo, explica lá. Quem sabe aí eu assisto a live mais vezes e aí eu consigo gravar. Olha, eu vou explicar, né? A gente tem 3 órgãos certificadores do Instituto, dos quais o Instituto é associado. Os nossos cursos de coach, eles são validados pela ICI, que é o órgão internacional de coach sistêmico. Os nossos de constelação é pelo ISCO, que é a Associação Internacional de Constelação Sistêmica. E os nossos de PNL pela INO, que é a Associação Internacional de Programação Neurolinguística, sediada hoje na Alemanha. Então, as cargas horárias que a gente vai acumulando durante o processo dentro dos cursos do Instituto, eles são cargas horárias que eles vão contabilizando para que você, em determinado momento, você tenha essa certificação internacional nesses órgãos. Então, é algo muito sério o trabalho que a gente realiza. Mas, assim, eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte. Então, hoje, onde você chegou, eu quero deixar bem claro para todos aqui a responsabilidade inteira sua, de uma escolha que você fez. Porque esse caminho a gente sabe que ele é simples, alguns conceitos são muito simples, gente, mas nem sempre é fácil. E como qualquer caminho requer sacrifícios. Mas são sacrifícios que valem a pena, né? Então eu quero muito que você conte os resultados que você tem tido em termos de relacionamento, em termos de carreira, né? Hoje você é uma especialista, uma terapeuta, em termos de financeiros. Sim. Olha, eu tive, em todas essas áreas que você disse, eu tive resultados. Tanto em sentido espiritual também, em sentido financeiro, né? Hoje eu me mantenho com todo o meu trabalho. Eu trabalho com terapia, com os meus alunos também, com o método. Então, assim, o método que eu desenvolvi. Então, eu tive muito retorno, que a gente chama de ROI, muito. É inexplicável. Os meus relacionamentos, quando você, inclusive, me conheceu, você se lembra como que eu era? Eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Eu tinha muitas questões internas. Eu não sabia lidar com a minha personalidade. Eu me lembro de uma vez, Mavi, que a minha irmã falou assim pra mim, Kari, meus irmãos me chamam de Kari, ela falou assim, Kari, eu amo você demais, só que eu não sei lidar com você. E assim, isso me mexeu muito comigo na época. Eu falei, caramba, né? A minha irmã me ama tanto e não sabe lidar comigo. E eu morava sozinha, né? Eu saí de casa com 18 anos, porque eu também não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. E a gente passou um tempo até sem se falar. E eu não entendi o quanto isso impactava no meu sistema. Não falar com a minha própria mãe. Isso é uma coisa que você sabe, né? O quanto que isso impacta. E eu não sabia lidar. Imagina, se eu não sabia lidar com o meu sistema, como a gente aprende na constelação, criando pai e mãe, como que eu ia saber lidar com as pessoas de fora? Então, eu tinha muitos problemas. E um dos treinamentos que eu fiz, um dos cursos que eu fiz no Instituto, me abriu os olhos em relação à minha personalidade, que foi o Enneagrama. Eu entender como eu funcionava e entender qual era o caminho que eu tinha que percorrer a escada para subir, para eu conseguir ter uma saúde emocional. Isso fez muita diferença. Não só o Enneagrama, mas todos, cada curso que eu fazia, ou treinamento, ou certificação que eu tinha, eu começava a entender o quanto que aquilo me gerava de retorno em sentido emocional, também em sentido financeiro. Eu investi muito, só que todo o meu investimento valeu muito a pena. Eu não me arrependo de nenhum centavo de tudo que eu investi, porque eu digo que foi um investimento mesmo. Eu não conheço uma pessoa hoje que tenha sucesso e que não tenha investido em autoconhecimento. Eu não conheço. Você conhece, Mari? Não.
Eu desconheço. Todos, grandes empresários, pessoas de sucesso, elas investem no autoconhecimento. Então, é esse caminho que eu fiz, o caminho da modelagem. A gente aprende na PNL. Se você quer ter excelência, é importante você modelar excelência. Pessoas que têm excelência, e são pessoas de sucesso. Eu tive muito que agradecer ao Instituto, por quê? E eu faço questão de falar, de honrar aonde eu, da fonte e falar. Porque eu percebo isso, muitas pessoas às vezes têm medo de falar da onde elas se certificaram, ou onde elas aprenderam, ao contrário. Eu tenho orgulho, porque é de lá que eu trouxe tudo que eu sou hoje. Sim, isso revela muito do seu caráter, né? Dos seus valores, da sua congruência. Porque a gente sabe que honrar aqueles que nos ajudaram assim, um preceito que engrandece a própria pessoa, né? Porque você está honrando aquilo que foi uma fonte de conhecimento para você e daquilo você está gerando mais e mais e mais frutos. Exatamente. E aí você falou dos relacionamentos também. Quantas pessoas eu não conheci dentro do Instituto? Quantos treinandos? Quantas pessoas eu também tive a felicidade de participar da transformação delas? Sim, uma honra. Isso é uma honra. Saber que nós impactamos na vida das pessoas de forma significativa. Sim. Como você falou no começo da live, ver uma pessoa que estava na cama e sair da depressão. Uma pessoa que sofre com ansiedade, sair da ansiedade. Então, assim, isso não tem preço. Como você falou, é muito importante a pessoa entender a diferença de preço e de valor. Sim. Porque o preço é aquilo que você paga por aquilo que você quer. Às vezes a pessoa pode ter uma certificação, como você disse, e eu concordo muito com isso, porque eu falo isso para os meus alunos. Quando a pessoa fala, Karine, isso foi graças a você. Não foi graças a mim. Eu sou o GPS, eu mostro para você o caminho. Mas se você vai trilhar ele, depende de você. Então, 20% é o que eu posso fazer para você, te mostrar o caminho, mas os outros 80% é você que vai. Então eu abracei com todas as forças tudo que eu pude receber do Instituto. Eu abracei. E eu até hoje honro e faço questão de fazer parte, porque é um sistema que eu me sinto pertencente. Então isso para mim é uma honra. Sim. E assim a gente fala muito, né? Porque a abundância parte de você realmente oferecer algo, né? Oferecer algo de bom, levar adiante a mensagem, promover mudança significativa na vida das pessoas. É daí que começa a verdadeira abundância, a verdadeira prosperidade, né? Então a gente fala muito, que a gente fala, né, de pessoas de sucesso, com certeza elas passaram pelo autoconhecimento. E por qual motivo a gente afirma isso com 100% de certeza? Porque, gente, você conhece alguma pessoa próspera que não seja autoconfiante, que não tenha convicção nos próprios valores, que não, sabe, que tenha aquela segurança de que eu vou fazer acontecer. E isso começa com uma estruturação interna, né? Exatamente, a base da pessoa é sempre de dentro para fora, né? Não existe de fora para dentro. Quando a pessoa ela quer forçar o comportamento, aquilo dura pouco tempo, né? Até nós mesmos, né? Quantas vezes, gente, eu quis, sei lá, me forçar a fazer até dieta e depois foi tão natural para mim perder peso, mas sabe, eu queria forçar uma coisa por causa de um padrão que eu tinha visto e eu achava que era aquilo que fazia com que eu me sentisse mal comigo mesma. Eu não entendia que era muito mais profundo as minhas questões de autoestima do que uma dieta poderia me ajudar. Aí eu ia, me restringia, eu passava dias assim, depois eu emagrecia e eu não ficava satisfeita. Exatamente. Quando é de fora para dentro não funciona, né, não? Só funciona quando é de dentro para fora. E isso, para ser de dentro, por isso que diz autoconhecimento. Se você não se conhece, como que você vai conseguir evoluir e crescer, né? Então faz muito sentido mesmo o que você está dizendo. Sim, e assim, eu fico feliz porque eu gosto muito de frisar muito isso, né? O Instituto Você, ele não se chama Instituto Você à toa, né? Porque é sobre você, né? É sobre você criar uma autonomia emocional, uma gestão emocional adequada, ser conhecedora dos seus sonhos, dos seus valores e trilhar caminhos que façam sentido para você e que te ajudem realmente a alcançar aquilo que você deseja. Exatamente. E você falou dessa questão interna. Quantas pessoas a gente não vê sofrendo, Mago? As pessoas sofrem com ansiedade e às vezes a própria pessoa tem vergonha de falar da ansiedade dela. Porque é muito comum se ouvir falar, ansiedade é bobagem, isso é frescura da pessoa. E não.
A gente sabe que é uma coisa real. Quantos treinandos nós já não conversamos e você vê que a pessoa está passando por uma situação muito difícil na vida dela, porque ela não sabe lidar com o emocional, ela não sabe gerir, ela não tem a capacidade da gestão emocional, porque ela não sabe como fazer isso. E aí ela sofre, e às vezes ela tem até vergonha de pedir ajuda. Sim. E é muito legal porque essa sua especialização em ansiedade, né, você se tornando uma especialista para ajudar pessoas com a ansiedade, veio desse seu desejo grande de ajudar o máximo de pessoas possível, né? E se você for olhar hoje, muitas pessoas sofrem, né, com essa questão. Então eu acho muito, assim, genuíno em você, essa doação, né? De você se perguntar, cara, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar o máximo de pessoas possível. Nós somos influenciados pelos nossos registros. Sim. E os registros, eles vêm pelas experiências que nós tivemos no passado, principalmente na infância. E como as pessoas não têm essa consciência desses registros que estão ali, das crenças e de tudo que ela viveu e como aquilo ainda está influenciando, ela acaba remoendo aquilo e sofrendo com aquilo. E aí ela acaba perdendo a perspectiva de viver o presente, que é a única coisa que a gente realmente consegue viver, né? Ou então ela fica lá sonhando com o futuro, querendo controlar uma coisa que ela não consegue e para de tirar o foco do que ela realmente consegue controlar, que é ela mesma. Sim. Faz sentido pra você? Né? Sim, com certeza. Só aproveitando esse gancho do processo de ressignificação, né? A PNL ela é uma ferramenta poderosíssima por causa disso. Ela consegue te levar ou você vai trilhar esse caminho de você pegar registros ali, que são registros com forte impacto emocional que a gente teve durante a vida e que eles vão influenciando as nossas atitudes de forma inconsciente. Então, você ir revisitar esses momentos e dar um novo significado a partir de uma perspectiva de adulto, como a Karine trouxe, são registros principalmente da nossa infância, e a criança não tem condições de abstrair conceitos do que ela viveu. Ela viveu aquilo, ela percebeu aquilo e daquela forma ficou. Então, você reorganizar isso é de essencial importância. E a ansiedade, ela se manifesta nas nossas vidas das mais variadas formas. E você pode estar sendo até vítima da ansiedade sem nem perceber. Então, eu quero te pedir nesse momento para você explicar um pouco sobre os sintomas, porque esses dias mesmo eu me peguei dentro, né, de todo o processo que a gente vive, de acúmulo de ferramentas, a gente acaba criando um hábito de nos observar, né? E eu comecei a perceber que eu estava ficando nervosa. Mas nervosa mesmo. Que diferentemente do que as pessoas pensam, o Pátrio, ele não fica chorando o tempo todo, né? Emotivo. Às vezes a emoção é realmente uma raiva, é aquela coisa intensa. Eu comecei a perceber isso crescendo. E eu comecei a perceber também que era uma ansiedade de algo que eu estava prevendo que ia acontecer e eu já estava acumulando aquela carga emocional. E como você falou, tirando totalmente o meu foco do presente, do que eu posso fazer agora, para ter resultados melhores e roubando a minha energia. E eu fui me dar conta e falei, caramba, isso aqui é também ansiedade, esse nervosismo. E é muito bacana você falar isso. Por qual motivo? Porque o que acontece com as pessoas? Elas, às vezes, querem esconder o que elas fazem. Gente, todos nós somos seres humanos. Você pode ter o maior conhecimento que pode, a Mavi falando, todo o conhecimento que a Mavi tem. Eu admiro muito ela, olha o tanto de certificação que a Mavi tem. Né? Hoje ela tem até a certificação internacional. Sim. É um orgulho, uma honra. Assim. É uma grande vitória. Exatamente. Quando eu crescer, eu vou chegar lá. E mesmo assim, ela está dizendo abertamente para vocês, olha, se isso não chama humildade, não seu nome, de que ela também passa por questões de ansiedade, porque somos humanos. Então, nós estamos em constante aprendizado o tempo todo. Então, primeira coisa, parabéns por você ter essa consciência de que você passa por isso, porque o que acontece? Às vezes a pessoa acha que ela chegou num ponto, num topo, e que ela não é invencível. E não, a gente passa por questões emocionais. Eu passo até hoje. Sim, eu acho que isso é uma coisa que o Marcos Stephanie, que é nosso treinador aqui da unidade de Jundiaí, nos diz sabiamente, né? Que todo ser humano, nós somos seres em processo. Em constante processo de aprendizado, de evolução. Então eu me apego muito a isso. Exatamente. E aí, falando dos sintomas, existem vários. Às vezes a pessoa ela sente a palpitação no coração, a falta de ar. É muito comum uma pessoa, quando ela está tendo uma crise de ansiedade, ela achar que vai morrer. Por qual motivo? Porque ela tem
os sintomas ali tão intensos para ela que ela tem essa sensação de morte. Aí ela vai para o hospital e às vezes ela faz exames e ela percebe que o médico fala, não, mas não tem nada. Ela fala, mas como não tem nada? Eu senti. Sim, é verdade, ela sentiu. Por isso que é importante levar a sério quando a pessoa ela sofre com ansiedade ou com depressão, porque é muito comum a depressão e a ansiedade, ela anda muito ali, lado a lado. Então, às vezes a pessoa está sofrendo de ansiedade, está com uma ansiedade leve, e se ela realmente não olha para isso, isso pode crescer e se tornar uma depressão. Então, existem vários, né? Então, tem lá a taquicardíaca, né? A sudorese, que é o suor excessivo, a pessoa se sente principalmente o cansaço, né? Muitas vezes uma pessoa ansiosa, ela está com baixa autoestima, isso é muito comum, quem sofre de ansiedade. Ela não acha que vai dar conta das coisas, né? Exatamente, ela acha que não vai dar conta. E tudo isso se torna um acúmulo. Porque, diferente de achar que só é sintoma físico, não, você tem sintomas físicos, nós temos os sintomas emocionais também. Você começa a ver, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Ou melhor, um dominó. Sabe, dominó um atrás do outro? Se você derrubar um, sai caindo um monte, não é? Então, a ansiedade também. Ela está muito interligada com os pilares, né? Tanto o emocional, o físico, o espiritual e o mental. Então, mexe com a pessoa num todo. Até a alimentação, Mábio. Às vezes as pessoas não têm essa consciência que o que ela come interfere diretamente na causa da ansiedade também. Hoje de manhã, pela manhã, eu falei, fiz um stories falando do kefir, que é um probiótico, que ele é maravilhoso para a ansiedade. E eu sempre bato na tecla, Mábio, eu fui estudar muito em relação à questão dos remédios, que é uma coisa que eu bato na tecla com força. Por qual motivo? Você morou muitos anos no Japão, você sabe do que eu estou falando. O japonês não é chegado em remédio, né? Não, de jeito nenhum. Nem analgésico. Pois é. E por qual motivo? Eles sabem, eles têm muito claro o propósito de vida deles, né? Então, a saúde espiritual deles está sempre lá em cima, né? Muito saudável. Então, assim, para que serve o remédio? Para resolver até um sintoma. Fica remediando, né? Exatamente. Então, assim, quando eu fui estudar a fundo e eu percebi que a pessoa não precisa de um remédio, eu falei, gente, por que isso não é falado? E aí, quando você vai saber a fundo, você percebe que não, realmente não é falado. Por quê? Porque existe, né, todo um sistema por detrás. Mas sim, é possível. Todos os alimentos têm aí todas as fontes de proteínas, de vitaminas, de sais minerais e tudo que a pessoa precisa para o corpo. Ela não precisa do remédio. Além do que a nossa própria biologia, gente. Nós somos a nossa própria farmácia. Então, tudo que é biocompatível, a gente tem condições de... Tudo que é biocompatível, que eu digo é o seguinte, coisas que você ingere de ordem medicinal que já tem no seu organismo. Então, o que acontece? Nosso cérebro, quando bem estimulado, porque como a gente aprende na programação neurolinguística, corpo e mente formam um só sistema, dependendo dos estímulos que a gente se coloca todos os dias, a gente é capaz de criar dopamina, serotonina. Exatamente. Sem a necessidade dos remédios. Gente, de modo algum a gente está falando aqui levianamente para você não tomar seus remédios, tá? Ou não parar de deixar de ir no seu médico. Não é isso. A gente só está falando que existe um caminho que, se você trilhar, você não vai precisar dos remédios, porque você, por si só, é capaz de ter uma saúde mental, uma saúde emocional, que vai te ajudar a ter uma qualidade de vida muito melhor. Não é verdade? Exatamente, exatamente. E como muito bem falado por você, olha como, por qual motivo chama programação neurolinguística. Você tem essa capacidade, claro que com recurso, e tendo autoconhecimento de fazer essa programação. E entender como você funciona. E a partir disso ter uma comunicação assertiva. Primeiro com você mesmo. Por isso chama programação neurolinguística. Neuro, sua mente, linguística. Como você se comunica com o mundo. Como você se comunica com você mesmo. E a partir disso você tem uma programação assertiva. Sim. Então, assim, nós temos todos os recursos, PNL fala isso. É um dos pressupostos. E se você não tem, você pode criar. Sim. Então, nós temos isso biologicamente, como você bem falou.
Então, como você disse, né, Mabi, não é que a gente está incentivando que vai lá e tira remédio. Eu não sou médica, eu não posso dizer isso. A gente não pode, né, Mabi, pedir para a pessoa sair do remédio. Não é esse o objetivo, mas mostrar para as pessoas que tem um caminho, como você falou. Sim. Um caminho alternativo que é muito melhor. Porque ela vai conseguir de maneira saudável e natural conseguir trilhar esse caminho e se ver livre da ansiedade. E, inclusive, eu conheço muitos psiquiatras que são a favor dessa abordagem e que eles usam, às vezes, o remédio temporariamente para que a pessoa, depois disso, saia e crie essa autonomia na vida. Com exercícios físicos, que a gente sabe que libera hormônios positivos, com uma alimentação saudável, que a gente sabe também que a alimentação impacta demais, né? A inflamação do corpo, o sistema imunológico, até mesmo a ansiedade diretamente, né? Quando você toma muita cafeína, começa a prestar atenção nos seus sintomas, na reação do seu corpo, como que é isso. Mais essa parte das terapias. Exatamente. Mais a parte dos treinamentos de autoconhecimento. Então, tudo isso em conjunto vai trabalhando para que você tenha uma vida mais saudável em todos os aspectos, né? Exatamente. Inclusive na administração da ansiedade. Exatamente. Às vezes as pessoas acham assim, e é uma crença que algumas pessoas têm de que terapia é para louco. Gente, pelo amor de Deus. Terapia para quem saudável. Exatamente. Quem se cuida. Exatamente. Terapia é para quem se cuida. Para que você vai no cabeleireiro? Para que você vai fazer para mulher as unhas, né? Para homem, embora hoje tem homem vaidoso, né? Que se cuida. Para que você se cuida? No barbeiro. Vai no barbeiro, exatamente. Para se cuidar. A terapia também é para você se cuidar emocionalmente. Assim como você cuida da sua parte física, você também cuida da sua parte emocional. Sim. Para que as pessoas vão à igreja? Para cuidar da parte espiritual, independente da crença de cada um. Então, existem as 4 pernas da mesa, que são os 4 pilares, né, Mabi? O emocional, o espiritual, o físico e o mental. Se você está cuidando desses 4 pilares, você vai ter sucesso na sua vida. Então, se você faz uma terapia, se você faz um curso de desenvolvimento humano, um treinamento, você está cuidando de você. Sim. E deixando bem claro que sucesso para nós, gente, não é sucesso que é para mim ou para a Karine, é um sucesso que é para você. É isso que é tão precioso no autoconhecimento. Porque o que me faz feliz, às vezes, não é o que faz a Karine feliz, e às vezes não é o que faz você feliz. É você descobrir o que te faz feliz, o que significa sucesso para você. Então, isso é uma das coisas mais importantes para você ter em mente na sua vida. Uma que eu considero essencial é você saber seus valores, tá? Exatamente. Seus principais valores que te guiam e te norteiam, seus princípios. E depois você saber os seus sonhos e o que é sucesso para você. Para que você trilhe na sua mente uma estratégia congruente com os seus valores para alcançar os seus sonhos. E você falou uma coisa muito importante. Por incrível que pareça, as pessoas não sabem os valores delas. Eu atendo pessoas, a gente atende também, porque você também atende pessoas a todo momento, nós estamos conversando com pessoas a todo momento. Eu vejo, principalmente dos meus alunos, Mami, quando eu pergunto qual é o seu principal valor, a pessoa muitas vezes não, a maioria não sabe. Eu até faço essa pergunta para você que está assistindo a gente. Você sabe o seu principal valor? Faz uma lista dos seus valores. E o que é valores? Porque muitas pessoas me perguntam isso. Valores é tudo aquilo que é importante para você. Então, por exemplo, a sua família é um valor. Liberdade, honestidade, você sabe, porque é uma coisa que as pessoas não sabem, né, Mabi? Então, e é essencial. É essencial. Como que você vai fazer escolhas? Exatamente. Se você não sabe exatamente o que é importante para você. Eu vejo pessoas em relacionamentos abusivos, eu vejo pessoas, às vezes, no emprego que ela não gosta. E por que ela está lá? Ela não sabe o valor dela, ela não sabe o valor da empresa. E ela se perde. Faz sentido para você, né? Sim, inclusive tem um estudo que fala sobre isso. Porque quando você está agindo de forma incongruente, o que é uma incongruência? É você ter um valor e você ter comportamentos que ferem esse valor. Isso libera cortisol no seu sangue. Exatamente. Porque te deixa numa situação de extremo estresse. Exatamente. E isso vai o quê? Na sua imunidade. E você vai adoecendo. Você vai realmente, literalmente adoecendo fisicamente
porque sem perceber, você está ferindo um valor seu. Exatamente. E aí é ferindo mesmo. Porque é como se você tivesse um machucado. Imagina que você está com um machucado na mão e aí você fica cutucando aquele machucado, aquilo vai piorar. Então o valor é a mesma coisa. Imagina que você tem lá o seu valor e aí você fica ferindo ele, porque você está fazendo algo, o seu comportamento, às vezes é algo que machuca aquilo dentro de você. Então emocionalmente a pessoa se desestabiliza. E aí vem o estresse, como você falou. E é um estresse que a pessoa mesmo não tem capacidade de gerenciar, ela não consegue gerir aquilo. Por quê? Porque ela está mexendo num valor, e valor nós sabemos que é inegociável, a pessoa não muda, está lá, ela tem aquilo como algo importante e ela está lá tendo um comportamento que fere aquele valor. Então não tem outro caminho, ela vai adoecer. Sim. E aí uma das primeiras coisas que aparece para ela, os sintomas físicos e os emocionais. Uma dorzinha de cabeça, taquicardia, sudorese. Exatamente. E assim, e começa bem antes disso, né? Se você tiver o autoconhecimento, se você fizer uma terapia adequada, você vai conseguir reconhecer seus próprios indicativos. Porque assim, a gente conversou sobre isso, né? Quando a gente estava falando sobre o uso de remédios e tal, opiniões, né? Que, inclusive, o Valdecir, né? Nosso treinador de Enneagrama, que eu fiz o Enneagrama com ele e tudo mais, visitou a nossa unidade muitas vezes, ele fala nos cursos dele, né? Que ele descobriu que a anestesia, ela não cessava a dor. Ela simplesmente cortava uma comunicação do cérebro para o corpo. E o cérebro deixava de emitir esse sinal do corpo para que o corpo sentisse dor, mas que a dor ainda estava lá. E às vezes a gente faz isso com o nosso emocional. Porque o que é, gente, você sentir raiva, ou você sentir angústia, ou você sentir estresse? É o seu cérebro te dando um sinal de que algum comportamento seu está ferindo os seus valores. E que você precisa olhar para isso para se curar. E quando você vai tomar um remédio, você faz justamente isso. Você corta o sinal que o seu cérebro está emitindo para você olhar para aquilo. E quantas pessoas a gente vê, né? Cada vez doses maiores e maiores. Exatamente. Tem, inclusive, Nabi, no nosso livro, no livro do Instituto, do curso que nós fizemos do Master Practitioner, que eu acho aquele texto sensacional, falando sobre os sintomas. E aí ele fala que os sintomas, ele é o seu amigo, ele está te avisando. Olha, quando que ele vem? Quando algo está de errado, quando tem alguma coisa errada no seu corpo. Então ele vem para te avisar, olha, tem algo de errado. É o seu corpo avisando, tem algo de errado. O que as pessoas fazem? Como você bem falou aí, ela vai tomar remédio. Só que quando ela toma remédio, ela tá resolvendo o problema? Não, ela tá mandando o corpo dela calar a boca. Tipo, fica quieto, eu não quero te ouvir. Que é o seu melhor amigo, né? Exatamente. O seu corpo é o seu melhor... Gente, seu corpo é o seu melhor amigo. Cuide dele. E, cara, eu fiquei fascinada pelo documentário que eu assisti uma vez. Quando estourou a pandemia, eu tava no Japão. E lá foi onde começou, não sei se vocês se lembram, era um navio que estava atracado em Yokohama e começou os primeiros casos lá dentro do navio. O navio tinha vindo da China. E o que aconteceu? Eles fizeram, enfim, isso foi como começou, mas eles fizeram uns documentários, porque o nosso sistema imunológico ele não conseguia combater o Covid. Era por isso que as pessoas estavam adoecendo e morrendo. E eles fizeram um documentário sobre como funciona o nosso sistema imunológico. E é de uma... Nossa, até me fugiu o termo agora. É tão refinado. É extremamente inteligente. Então você tem células do seu sistema imunológico para tudo. Tem a célula gelatinosa que ela vai absorver aquele vírus que está no seu corpo para eliminar. Tem aqui, conecta com uns conectorzinhos desse formato e vai um batalhão. Então o nosso corpo ele é extremamente, assim, é a máquina mais impressionante que existe, gente. Para vocês terem, pra a gente ter uma leve ideia, os computadores hoje, né, eles são uma modelagem do nosso cérebro. Exatamente. Então, cara, é seu melhor amigo, com certeza. Com certeza. Tanto que, por qual motivo eu falo muito da questão da alimentação e por qual motivo a alimentação é tão importante. O que sua célula faz, como você disse? As células são extremamente inteligentes. Elas vão lá buscar
as vitaminas, os recursos que elas precisam para determinado corpo. Você tem célula para cada corpo, para cada parte sua do seu corpo, e aí o que ela faz? Você vai lá e se alimenta, a gente toma lá o chá, que tem muita vitamina, né? Quando você me mandou lá, fiquei impressionada. A Mavi me deu um chá, gente. Eu vou contar a história agora. E ela ficou brava comigo. Porque ela falou assim, cara, eu vou te dar uma vitamina legal. E eu, tá bom. Aí eu vi lá e falei, mas é um chá, é um suco, eu não tinha entendido direto que é de Japão. E o pessoal do Japão é muito inteligente, né? Aí ela me ligou, você tá tomando chá? Eu falei, não, mas você tá tomando as vitaminas? Eu falei, não, isso é um chá. Ela ficou brava. Como assim um chá, Karina? Eu falei, é um chá. Aí ela me mandou as propriedades. Eu leio aqui a caixinha. Gente, tem tanta propriedade, tanta coisa rica. Aí agora eu tomo chá. Aqui. Tomando chá. E aí, todas as vitaminas lá, tem vitamina B6, tem vitamina não sei das coisas, tem um monte lá. Eu não lembro de cabeça todas. Mas eu vi várias propriedades muito importantes para o corpo. Então, você vai lá e você se alimenta, toma um determinado tipo de alimento, imagina o chá. E aí o seu corpo, ele precisa lá, por exemplo, para sua... Eu tô chutando aqui, gente. Precisa para sua melhora do seu desempenho, da sua memória, vitamina B6. Aí você tomou chá. Se você tomou chá, ele foi para a corrente sanguínea, a vitamina lá, a sua célula vai lá e encontra a vitamina B6 lá. Então, ela vai repor aquela célula para a sua mente, ela vai lá repor aquilo, porque você tem aquela vitamina lá. Aí você está acostumado a dormir tarde, a assistir porcaria, porque tudo que você assiste, você é influenciado por aqueles pensamentos, vem para os seus pensamentos, aí você se alimenta mal. Qual é as vitaminas que o seu corpo está trazendo para as suas células? E a pessoa também adoece sem perceber. Nós somos inundados, gente, por crenças. A mídia, ela foi feita para quê, né, Mabi? Para manipular as pessoas. Por que as pessoas acreditam que o remédio é a melhor solução e a única? Porque ela assiste lá o bendito da propaganda mostrando as pessoas felizes tomando remédio. Tomou Doril? A dor... Tá lá ainda, tá, gente? Só cortou o sinal do cérebro. Exatamente, esses dias eu fiz uma live falando sobre isso. E é isso. E as pessoas acreditam nisso. E aí elas ouvem isso dos pais, os pais ouviram dos avós e vai trazendo, né? Vai trazendo. Sim, e eu acho que a maior ilusão que as pessoas vivem hoje é que elas vão ser plenas e sem problemas. Daí o que acontece? Que, novamente, eu acho que isso é um fator decisor aí na questão da crescente onda de ansiosos que a gente vê por aí. O que acontece? Você tem a ilusão de que existe vida perfeita. Gente... Não existe. Não existe. Eu vou começar a postar uns vídeos da Laura se jogando no chão aqui, da maternidade com PNL, tá bom? A Laura, a filha dela de 2 anos, a coisa mais linda. A Laura tem 2 anos já, né? Sim. Quando eu te conheci, a Laura tinha 13 dias. Amada, gente. Eu admiro demais. Ela, com a criança com 13 dias, ela estava no treinamento. Eu estava lá olhando, eu falei, gente, bem pequenininha. Pensa uma japonesinha linda, ó, empuxada, e ela lá. Ela bem pequenininha. Eu tenho uma crença fundamental, né? Por exemplo, mesmo quando a Laura, ela tem 2 anos, né? Mesmo quando a Laura cai, assim, eu sempre acreditei, diante de tudo que eu vivi na minha vida, né? Que eu quero que a minha filha aprenda a levantar, Karine. Excelente. Porque não cair não existe. O não cair não existe. Exatamente. E hoje, porque tem muitos jovens que eles são criados em bolhas, né? Porque os pais, eles não sabem lidar com não, né, Mavi? Então, né, eu acho isso muito curioso, né? Como foi, e eu acho que isso também vem de uma onda de crenças, né? Porque a gente entende como as crenças vão influenciando uma cultura, vão moldando alguns comportamentos, de que o não é algo ruim, né? Exatamente. Aí é o adolescente ansioso. Sim, porque ele não quer levar um não. E, gente, não existe. Inconscientemente a gente sabe que o não existe. Então você fica naquela ansiedade de que você vai receber algo que é ruim, algo que você não quer. Exatamente. Eu atendo pessoas, tenho alunos adolescentes de 14 anos, porque não sabem lidar com isso. E isso é algo assim. Então eu acho importante a gente preparar os nossos filhos para a realidade da vida, né? Então, acho que uma coisa que impacta muito é essa questão de que não é ruim. A outra questão é de que a gente vende, às vezes, a ideia de vida perfeita, e vida perfeita não existe. Nesses moldes, porque a vida é perfeita como ela é.
a vida é perfeita e cheia de problemas. Gente, a vida é a arte de solucionar problemas. Então, quanto mais ferramentas você tiver para você solucionar os seus problemas de forma leve, de forma eficaz, melhor. Exatamente. Agora, se você tem a ilusão de que você vai ter uma vida sem problemas, isso aí vai te deixar extremamente ansioso. Já arrumou um problema. É de achar que não tem, né? Sim. Porque não tem como como você falou. Não tem como. Agora, o que é importante a pessoa ter consciência é de como ela gere as questões que ela tem na vida dela, os problemas dela. Sim. E não Pra melhorar e otimizar isso, né? Exatamente. E não achar que não vai ter, porque não existe. É igual a ansiedade. Eu falo, muitas pessoas às vezes perguntam pra mim, mas cara, existe como eliminar a ansiedade? Não dá pra eliminar. Dá. A ansiedade ruim dá sim. Você não consegue eliminar a ansiedade boa. Aquela que você nasceu com ela. Sim, que a gente pode até chamar de expectativa, né? Isso, exatamente. Que é a expectativa do futuro. Então, por exemplo, nós íamos fazer a live, eu estava na expectativa, era algo que eu quis muito. Mas eu não queria controlar o futuro. Sim. Então, você ter a expectativa de uma promoção no emprego, Sim. de uma viagem que você vai fazer, isso é perfeitamente normal. Tá tudo bem. Agora, você querer controlar o futuro é que vai te fazer mal. Então, a ansiedade em si, ela é inata. O ser humano nasce com ela, porque ela te ajuda em determinados momentos da sua vida. Sim. Agora, quando você deixa que ela se torne desequilibrada e se torne um descontrole, aí sim, aí faz mal. Aí, essa ansiedade, sim, não é possível você conseguir eliminar da sua vida. Sim, com certeza. Acredito muito nisso. E cada vez ir percebendo melhor como você vem funcionando, né? Como é que isso surge? Quais registros? Sabe? Ser conhecedor de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, né? Como dizia Sócrates. Exatamente. Mari, e fala também, aproveitando para a minha entrevista, conta para o pessoal sobre, eu acho incrível como você veio do Japão, toda a sua trajetória também de autoconhecimento. Eu admiro muito você, por tudo que você passou, pelo fato de você estar aqui, de você ter conseguido essa maturidade, de ter a gestão do Instituto Você de Jundiaí, isso é incrível. Né? Embora você seja uma pessoa nova, você tem 27 anos. Sim, É verdade. Então, não, você tem 35. ainda vou fazer daqui a pouco. Eu vou fazer 37. Exatamente. Então, eu fui pro Japão aos 17 anos, né? E eu vivi lá por 16 anos. E quando eu voltei, eu acho que alguns meses depois, eu voltei em 2020, logo na pandemia, porque eu era muito apegada com minhas avós e eu tinha muito medo que elas falecessem. Então, foi uma decisão que eu tomei. Foi em 2020, eu acredito, setembro de 2020. E logo eu fiz o treinamento. Em novembro eu fiz o treinamento. E o que acontece no primeiro momento? Pelo menos foi o que aconteceu comigo quando você faz o treinamento. A sua percepção se abre num nível fenomenal. E eu comecei a perceber os meus comportamentos. Eu pude olhar para trás, no tempo período que eu passei no Japão, como eu tinha baixa gestão emocional. Então eu fiquei revoltada quando eu fui para lá. Eu não queria aceitar a cultura, eu não queria aprender o idioma. E depois eu percebi que foram oportunidades que a vida me deu. Então, aí eu fui nesse crescimento interior, né, vamos dizer assim, de abertura de percepções, abertura de oportunidades, de capacidades, né? Eu tinha uma questão muito séria com a autoestima, não me sentia capaz. Então, Nossa, gente, a produção aqui É maravilhosa a nossa produção. acabou de nos trazer aqui essa pergunta muito pertinente. Vou até cortar aqui a minha história depois eu termino de contar pra vocês. Mas sensacional a pergunta, muito perspicaz. Ó, eles estão perguntando, cara, se quem sofre com ansiedade afeta as pessoas ao redor dele. Com certeza. Aliás, eu acho que as pessoas ao redor sofrem tanto ou mais do que a pessoa que está com ansiedade. Por qual motivo? Porque, gente, por que às vezes, quem que você se magoa mais? Com quem você se magoa mais? Com as pessoas que você ama. enfim, Porque são as pessoas que estão mais próximas de você. E, ao mesmo tempo, a pessoa ansiosa também. Ela também fere mais, machuca mais, ou faz mais sofrer as pessoas que estão ao redor dela. Porque se a pessoa te ama, ela quer o seu melhor. sim, que é o seu bem. Ela quer o seu bem. Então, ela, com certeza, essa pergunta foi muito pertinente. Se vocês tiverem mais perguntas aí, pode mandar que a produção Por aqui, ó. favor, Nota 1000. eu, hein? Manda aqui pra gente. E sim,
Tanto, os dois lados é verídico, né, Mauri? Desde que se a pessoa está bem, as pessoas que estão ao redor vão estar bem também. E é aí que você também calibra, a gente chama na PNL de calibragem, você identifica o quanto a pessoa te ama. Sim. Porque se você está bem, quem ama você vai vibrar pela sua felicidade. Né? E se você está mal, as pessoas que estão ao seu redor, elas também vão sofrer com isso. É por isso que a gente tem isso que eu falei no começo aqui, gente. Se você... Às vezes a gente se magoa muito com as pessoas que a gente ama. Eu e a Mavi, a gente é amigas também, né? Sim. Além de eu consultora do Instituto e ela minha gestora, a gente é muito amiga. E quantas vezes, né, Mavi? Ou eu falei algo e te magoei, você falou algo e me magoou, mas a amizade prevalece, o amor, né, que nós temos uma pela outra prevalece. E por que magoou? Porque a PNL fala, mapa é mapa. Significa que você aí tem um ponto de vista, tem um ponto de vista, a Mavi tem outro. Não dá para ser 100% igual em todo momento. Então, às vezes você vai falar, você está num momento não muito bom. Às vezes você vai falar uma coisa que talvez magoou o outro. Às vezes você nem percebe que você magoou e o outro se sente magoado, ofendido. Faz sentido para você? Sim, com certeza. Até mesmo porque a ansiedade não pode ser uma expectativa. A gente estão vindo, os cachorrinhos, né? Eles gostam de limpar. Aqui a gente tem gestão emocional também para lidar com os cachorrinhos. Eles vêm antes, né? Tá aí. Não, assim, a própria ansiedade, ela pode ser uma expectativa que você tem com relação a alguém, como ela vai se comportar com relação a você, e quando você não recebe isso, você se frustrar e acabar tendo uma reação de, né, às vezes falar uma coisa inapropriada, ou se fechar, ou se afastar. Quantas formas existem, né, de você manifestar ansiedade? Eu mesmo falei uma aqui pra vocês, né? Eu tava ficando nervosa. E muitas vezes, quando a gente fica nervosa, a gente acaba sendo rude com as pessoas que estão próximas. Então, com certeza, isso vai impactando os nossos relacionamentos, quem tá ao redor. Além de perceber que a gente não tá bem, como a Karine disse, às vezes a gente pode até ter uma atitude de descontar nas pessoas. Aí, quando a gente tá ansioso. Exatamente. Algo importante, isso que você falou também, Mavi. A expectativa que nós criamos. A expectativa é nossa. A expectativa é nossa, gente. Você não se decepciona com o outro. Você se decepciona com a expectativa que você criou do outro. Sim. Às vezes você está esperando do outro e nem ele sabe que você está esperando aquilo dele. Faz sentido, Mavi? Sim, isso pode parecer confuso no primeiro momento, gente, mas é profundamente libertador. Porque no final do dia você acaba descobrindo que a única pessoa responsável pela sua felicidade é você mesmo. Então você pode se fazer feliz, sim, sem depender de nada externo. Exatamente. Esses dias, inclusive, eu até comentei com um aluno meu sobre isso. Ele falou assim pra mim, eu achei muito bonitinho, ele falou, Karine, eu tô muito feliz, ele tá trabalhando. E ele falou assim, nunca me senti assim. E aí eu disse pra ele assim, olha, deveria ser normal se sentir mais vezes felizes, né? Você se sentir mais vezes feliz e menos vezes triste. Então isso que você está vivendo hoje é para ser o normal e não o contrário. Mas como as pessoas estão tão acostumadas, infelizmente, de que o ruim é normal, elas acabam trocando. Sim, quando você vai parar realmente para analisar, para um momento, reflita sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão de que existem muito mais coisas boas e que as coisas que a gente classifica como ruins, elas vieram como aprendizados para algo muito melhor depois. Porque toda dificuldade, ela contém uma semente de um bem proporcional ou maior que aquele, né? Exatamente. Eu lembro, você falando agora, eu me lembro também do Enneagrama, que eu tive o prazer de estar em todas as aulas, em todas as salas, né, de Enneagrama do Instituto da Cidade de Jundiaí. E eu lembro que onde o Valdecir falou assim, nosso mestre também, honro também, gosto demais dele, muito conhecimento, né, que ele tem, meu Deus do céu, eu acho incrível, assim, eu admiro muito ele. E ele fala de um filósofo que eu comecei a estudar mais sobre ele, que é o Gurdjieff, e ele diz assim, sensacional, né, se vocês quiserem pesquisar, gente, sobre o Gurdjieff, é maravilhoso. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí eu conheci através do Valdecir. E o Valdecir falou assim, que as pessoas, o Gurdjieff diz, né, que as pessoas que estão dormindo, existem as pessoas que estão acordadas e as pessoas que estão dormindo. As pessoas que estão dormindo são aquelas que acreditam que tudo que acontece na vida delas é bênção ou maldição.
E as pessoas que estão acordadas são aquelas que acreditam que tudo que acontece na vida delas é uma oportunidade de aprendizagem. Então elas olham tudo que acontece como oportunidade. Então se aconteceu algo que te derrubou, como você falou, né, da Laurinha, se ela cai, você sabe que ela tem capacidade de se levantar. Então se nós caímos, é porque nós temos a capacidade de se levantar. Então você tem a capacidade de aprender com aquilo. Aquilo é muito importante. Isso aqui, gente, é apenas um bate-papo, são conceitos que se você for mudando dentro de você, já vai te trazer uma leveza muito grande. Porque mais importante ainda pra mim do que ela não cair, mais importante pra mim do que ela aprender a levantar, é ela ter essa consciência. Exatamente. De que se ela cair, ela consegue levantar. E ela só vai ter essa consciência quando ela se levantar. Então, papais e mamães, se você constantemente ficar erguendo o seu filho, ele nunca vai entender que ele consegue levantar. Ele sempre vai entender que vai ter alguém para levantá-lo. E a gente sabe que não é assim. Exatamente. Foi você, eu acho que me falou uma vez, acredito que foi numa conversa nossa. E você falou assim, por que o elefante ele deixa as pessoas usarem, não teve uma época do circo lá, que as pessoas usavam, né? Infelizmente o circo não é, hoje é proibido, né? Mas na época podia. Lembra disso? Da cordinha, não é? E aí eles... Por que o elefante, ele deixava que isso acontecesse quando as pessoas dominassem? Ele não tinha consciência, né? Da força dele. E porque imagina, gente, um elefante, embora seja um animal dócil, ele pesa toneladas. É porque assim, quando o elefante é bem pequenininho, ele fica amarrado numa corda num topo. Só que quando ele é pequenininho, ele realmente não consegue sair. E ele vai crescendo e ele continua acreditando que ele não consegue arrebentar a corda. Então é um elefante de toneladas amarrado por uma cordinha. Que é o que acontece muitas vezes com a gente não tem ideia do nosso potencial. A gente está amarrado por uma cordinha mental porque a gente acredita que a gente não é capaz. Eu acho sensacional essa ilustração. Sensacional. É exatamente isso. E aí muitos pais fazem o que com os filhos? Super protegem. Criam essa cordinha mental que eles acreditam, uma crença limitante de que o filho não pode levantar quando ele cai. Aí o filho também passa a crescer acreditando naquela crença de que ele não consegue levantar se não tiver alguém que dê a mão. Sim. E, gente, aqui a gente fala livre de julgamento porque a gente sabe que todos os pais, eles fazem tudo por amor. Então, é natural a gente não querer que os nossos filhos sofram. É natural a gente querer poupar, é natural a gente querer proteger. Mas é importante a gente olhar o efeito, o resultado que isso vem trazendo e até que ponto realmente eu vou conseguir poupar o meu filho de algum sofrimento. Ou é importante que às vezes eu prepare ele para que ele saiba que ele é capaz de passar pelos desafios da vida, exatamente, né? Exatamente. E tem isso mesmo, a questão do... Bem mais Obrigada, produção. A produção vai trazendo mais. Bom, como podemos controlar a ansiedade quando ela nos traz dores físicas? Muito bom. Crises absurdamente fortes, com taquicardia, sudorese e falta de controle da respiração. Interessante. Uma das dicas que eu dou, gente, que eu acredito que faz muito sentido, é a questão da respiração. A respiração, ela é muito importante. Por qual motivo? Hoje em dia, as pessoas, elas respiram no automático. Então, o que acontece? A respiração é curta, é bem curtinha. Quando você faz uma respiração pela barriga, que a gente até aprende no treinamento do Zen, em um determinado momento uma parte é falado desse tipo de respiração. Então, você vai fazer uma respiração que você vai fazer o quê? Você vai puxar daqui, vai respirar. Isso mesmo. Por qual motivo? Tomar consciência. Quando você faz essa respiração, o que você está fazendo? Você está eliminando o carbono do seu corpo e você está trazendo oxigênio. E aí você está oxigenando o seu cérebro. Você está mandando uma informação para o seu cérebro, dizendo para ele que está tudo bem. Quem tem crises fortes de ansiedade, o que eu recomendo fazer? Fazer essa respiração antes, sempre. Criar o hábito. Nós somos seres de hábitos. Se você cria o hábito de todo dia você levantar e no mínimo, eu falo no mínimo 6 vezes no dia, você fazer uma respiração profunda,
isso já vai fazer diferença. Porque a hora que você tiver a crise, você perceber que a crise está vindo, você já está acostumado a fazer essa respiração. Então, a possibilidade de você ter uma crise vai ser muito menor e ainda você vai conseguir controlar pela respiração. E uma outra dica que eu vou dar também, que muitas pessoas não sabem, que parece uma coisa muito simples, Mavi, e que faz muito sentido, é o sorriso. A gente já viu juntas isso também, né, Mavi? Quando você abre um sorriso, e eu falo isso para você fazer já quando você acorda, eu ensino isso para os meus alunos também, e você abrir um sorrisão, faz aí, gente, abre um sorrisão aí. Agora, tenta pensar em algo negativo, e assim talvez você não vai conseguir. Tenta, pensa em algo negativo. Dá, Mavi? Não dá. Você não vai conseguir. E por qual motivo não? Porque você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Todas as suas... Esqueci o nome, Mavi. As suas... A equipe está me ajudando aí. Fala, equipe. Isso, todos os seus nervos, todas as suas elevações, você está mandando uma mensagem pro seu cérebro dizendo que está tudo bem. Então, experimenta. Para você que falou aí da questão da crise de ansiedade, experimenta todos os dias de manhã. Acordou, abriu o zoião, já, ó, abre o sorriso. Foi lá, escovar os dentes, lavar o rosto, fica pelo menos um minutinho com o sorriso no rosto. E você vai ter essa sensação que o seu dia vai render mais, vai ser muito melhor, você vai ter muito menos pensamentos negativos e a respiração junto também vai, ó, ajudar. Sim, e ó, mencionando aqui, né? Crises absurdamente fortes, com taquicardia, sudorese e falta de controle da respiração. Essa técnica da respiração vai te ajudar já, com certeza, e a do sorriso também. O que eu sugiro para você ter um diagnóstico mais apurado? Você chamar depois a Karine, ela vai te falar o que seria mais apropriado, né? Sessões de terapia ou mesmo treinamento, porque o que acontece? Corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Existe um motivo pelo qual esses sintomas estão se manifestando em você. O que acontece no nosso cérebro? Ele não consegue diferenciar o que a gente está imaginando do que a gente está vivendo. E qual que é um dos instintos mais fortes que nós temos? É o de sobrevivência. Então, quando o seu cérebro entende que você está numa situação de vida ou morte, ele vai começar a liberar adrenalina. E o que a adrenalina faz? Ela acelera os seus batimentos cardíacos, ela te dá a sudorese e te dá essa respiração mais curta. Por quê? Porque ele vai te deixar, ele vai preparando o seu corpo para ficar num estado de fuga ou luta. Exatamente. Que é isso que está acontecendo. Então, o que é importante às vezes ser identificado aqui? Quais são os pensamentos que você vem tendo? Pode ser uma coisa de eu não vou dar conta. Então você fica ali o tempo todo repetindo para você: eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E isso vai liberando essa reação química em você e vai te trazendo esses sintomas. Exatamente isso. Então entender, né, quais pensamentos que vem disparando essa emoção em você, isso é essencial, né, cara? Exatamente. Porque as pessoas, elas se apegam ao comportamento. E por qual motivo a PNL é tão maravilhosa? Porque ela vai por detrás do comportamento. O que motiva você a agir daquela forma? O que faz você? Qual é a sua motivação? O que palavra motivação? Motiva para ação. O que motiva você a agir daquela forma? Por que é que você está tendo esse tipo de crise? Exatamente, Amanda. Sim, quando você trabalha isso, quando você começa a ter experiências que vão te mostrar que você é capaz, que você consegue lidar, né? Quando você começa a trabalhar esses pensamentos, esse registro que veio, que trouxe, que levou você a acreditar nessas coisas, né? Que você fica ansiosa, aí essa mensagem vai deixar de ser enviada e esses efeitos físicos eles vão cessando, né? Exatamente. O que eu percebo que acontece muito, Mário, quando a pessoa ela tá com uma crise de ansiedade? Eu vou fazer uma ilustração que talvez seja muito fácil para o pessoal entender. Imagina um prédio de 40 andares. Você está aqui embaixo e o prédio de 40 andares lá na sua frente. Você olha daqui de baixo, do térreo, para o prédio tem que tamanho para você? 40 andares? Enorme. Enorme. Então imagina que esse prédio é o seu problema. Lá, a questão que você está passando. Então, você olha daqui, ele é enorme. Sim. Quando você só
sobe, você entra naquele prédio, você sobe, você tá lá no 40º andar lá, no 40º? É 40 ou 40? Não, Acho que é. Quando você tá lá em cima e você de lá de cima olha lá para baixo, qual o tamanho das pessoas que tá lá embaixo? Bem pequenininha. Bem pequenininho. Então, qual é aí por qual motivo eu dei essa ilustração? Porque quando você começa a aprender a gerenciar suas emoções, forma essa capacidade, você se vê, se imagina lá do prédio, do topo do prédio. E aí o seu problema, ele fica pequenininho. Agora, quando você se vê lá de baixo e olha para o prédio, como se o problema fosse gigantesco, você vai olhar e você vai achar que você não dá conta dele, porque olha o tamanho do prédio e olha o tamanho de você. Sim. Faz sentido? Sim, isso é possível porque a gente aprende a programar nossa mente, gente. Então você coloca sob perspectiva as coisas. E eu vou te dar uma situação que ilustra perfeitamente isso. Teve uma vez que eu tava... inclusive a gente encontrou com você depois disso. Eu tava voltando pra minha casa e na minha casa, eu moro aqui no Caxambu, né? Então tem estradinha de terra. E tem uma parte da terra que ela é bem íngreme, assim. E a gente chegou lá, tinha um caminhão. Bem na parte mais íngreme da subida. Eu acho que o caminhão não conseguiu ter tração para fazer a subida para descer e ficou lá parado. E tava lá eu, o Hélio, e não tava a Laura no carro. Aí a gente parou assim, aí a hora que eu fui falar pra ele, vamos sair daqui de trás do caminhão que tava me dando uma agonia, o caminhão disparou. Acho que perdeu o freio, depois a gente veio a saber que o motorista nem tava dentro do caminhão, ele tinha subido pra ver o final da perambeira, e o caminhão descendo. E o Hélio manobrando assim, foi bem rápido mesmo. Graças a Deus, era ele que estava dirigindo. E acabou pegando a lateral do carro, assim, riscou bastante a parte do carro e a gente perdeu o retrovisor. Mas a gente sentiu um alívio. E depois o Hélio teve liberou muita adrenalina, ele ficou bem taquicardia, porque ele ficou numa situação, né, de vida ou morte e tudo mais, ele tomou uma água, ele se acalmou e tudo mais. Mas assim, o que eu quero pôr pra vocês? Se eu estivesse numa circunstância normal, batido a lateral do meu carro, eu teria ficado muito chateada. Aquilo teria sido um problemão pra mim. Às vezes eu poderia até, nossa, por que eu faço isso? Por que eu fui me distrair? Por que eu bati o carro? Só que como estava numa circunstância em que a minha vida foi preservada, a lateral do carro ficou totalmente relevante, carinho. Eu dei graças a Deus de ter sido a lateral do carro. Exatamente. E é isso, é olhar a situação, porque 10% a gente aprende isso, né? Os 90-10. Né? Então 10% acontece. Não, você tinha previsão do que ia acontecer lá? Sabia? Não. São os 10%. Agora os 90% é como você reage a isso. Sim. E é exatamente isso que você falou. Então, assim, naquele momento você poderia ter praguejado. Lógico que vem, as emoções vêm. Não significa que você não vai ter as emoções. Sim, já é humano, né? Exatamente. Esse é o tipo 4, gente. Você quer ser sério? Não vai vir. Só que aí você sabe gerir. E olha que interessante, você agradeceu por você ter conseguido preservar a sua vida. Então, em outra situação, talvez você fique chateada porque ralou lá o seu carro e ninguém quer que isso aconteça. Mas o fato de você ter agradecido te poupou de outras frustrações, ou de, às vezes, mais ansiedade. Sim, com certeza. E uma coisa que eu tomei pra vida foi o seguinte, sempre a minha vida vai valer mais que um bem material. Então, se eu estou viva, se eu estou respirando, se eu tenho condições de resolver aquilo, por que eu vou me deixar levar por uma tristeza muito grande? Claro, uma chateação sempre existe, mas por que eu vou me penalizar por algo que aconteceu, sendo que o bem mais precioso eu ainda tenho, que é nós, né? Ainda temos, que é a vida. Então, é uma perspectiva assim, o seu bem mais precioso é a sua vida. Exatamente, porque você pode recuperar o carro. Você pode recuperar, sim. Agora, e a sua vida? Sim. Faz total sentido. Então, eu acho que a ansiedade generalizada que a gente vive hoje é porque a gente dá muito valor às outras coisas. E às vezes dá uma proporção ao negativo muito maior do que ao positivo. Né? É isso aí. Equipe, eu quero um copo de água. Água. Gente, a equipe é abençoada aqui. Você é o top das galáxias. É isso aí.
E aí, Mabi, voltando, gente, se quiser, deixa aí a pergunta de vocês. Sim, fica à vontade, tá, gente? Eu gosto muito, eu quero muito que a Mabi fale aí da história dela, porque eu acho incrível. Teve uma vez, eu nem sei se ela lembra disso, mas assim, eu valorizo muito, eu tenho muitos valores em comuns com a Mabi. Os nossos valores são muito iguais, né, Mabi? Próximos, é verdade. E aí um dia ela falou assim pra mim, brava, né? A gente foi comer juntas e ela me contando que, do seguro, inclusive, do carro, não sei se foi nessa mesma situação, ela falou, poxa vida, por que no Brasil o seguro funciona assim? Você lembra disso? Ela falou, no Japão não é assim. Ah, obrigado, produção, gratidão. Ela falou assim, poxa, cara, no Japão não funciona assim, porque lá eles têm uma cultura diferente da nossa aqui mesmo. Infelizmente, a gente sabe que no Brasil a gente ainda tem certas questões aí na nossa cultura de tipo assim, que é muito bom você tirar vantagem, né? Se a pessoa está sendo desonesta, ela tira vantagem. E a Mabi, como morou muitos anos lá, é muito importante para ela esse padrão de certo e errado. E o tipo 1 também é isso. Para quem não sabe, no Enneagrama fala dos eneatipos das personalidades e no Eneatipo 1, que é o meu, para mim é muito importante essa questão de certo e errado. E eu achei muito importante quando ela falou assim, poxa vida, né? Por que eu já pago o seguro, ainda tenho que pagar? Foi isso, não foi na época? Eu já pago o seguro, ainda tenho que pagar um valor. Sim. Se der um problema, conta melhor, assim, eu lembro por cima da história. Na verdade, não faz muito sentido na minha mente, né? Mas talvez, se tiver algum corretor de seguro de carros aí, me ressignifique em relação a isso. Mas é que eu não conseguia compreender uma máquina de... É porque lá no Japão, você tem a opção de você ter franquia ou não. Aí você paga uma mensalidade. E quando você sofre um acidente de carro, aí você paga, às vezes, a franquia ou não, depende do valor do seguro que você quis. E inclui o valor do seu carro, conserto do seu carro, conserto do carro se tiver alguém no carro, seus dias parado, as despesas médicas e os dias parados de terceiros que acabam eventualmente se acidentando com você e um carro reserva. Aí eu não consigo entender por que no Brasil ainda não consigo, se tem alguém um corretor de seguro de carros para me significar que é algo que, né, você paga uma mensalidade, você não tem nenhum ressarcimento, aí você bate o seu carro, você paga uma franquia para consertarem o seu carro e ainda no ano seguinte você paga mensalidades maiores porque você bateu o carro. E eu nunca tinha pensado nisso. Aí ela começou a me falar, eu falei, nossa, faz sentido. Então, por esse motivo, eu acho muito interessante quando eu conheci a Mabi, a gente passou a conversar, ela trazia muitas informações do Japão. Por isso que eu fui estudar um pouquinho sobre o Japão. E eu achei incrível, já admirava, né, japonês. E aí eu achei incrível como ela fala da cultura, quando ela me falou da questão deles não tomarem remédios, da alimentação, do ponto, da forma de pensar, é incrível. Então, por isso, Mabi, que eu quero que você continue falando lá. Então, da minha história, né? Foi uma experiência maravilhosa que eu vivi lá, hoje eu percebo mais e mais, né? Cada vez, quanto mais a gente se aprofunda no caminho do autoconhecimento, quanto mais a gente tem a gestão emocional, mais gratidão a gente sente, essa que é a verdade, gente. Aí é como se uma venda fosse tirada dos nossos olhos e a gente passasse a ser, como o Good Jeff diz, né? Os aprendizes eternos, né? A gente sempre vê uma oportunidade de aprendizado em cada situação. Exatamente. Uma pessoa que eu quero ressaltar muito aqui também nesse momento é o Marcos Stephanie, que ele sempre tem esse olhar de compaixão para as pessoas, é um ser humano maravilhoso, uma família incrível, fica um abraço para vocês. Débora, Ana Lu, Davi. Ai, eu amo demais também, demais. É meu mentor também. Admiramos muito. Assim, eu aprendo demais com ele. E, meu Deus, sem palavras, né, para agradecer. E ele tem esse olhar, né, de compaixão que a gente vai desenvolvendo, é claro. E quando eu voltei, eu fui pro treinamento, né, eu comecei a entender. A coisa que mais mudou para mim foi que eu comecei a entender que a minha vida não era um acaso. Que existiam forças no universo que contribuíram para que a minha vida existisse. Então eu não podia ficar aqui ocupando espaço. E quantas pessoas não existiram antes de você para você existir, Sim. né, Mabi? Que eu não podia, que eu não queria, principalmente ficar aqui só ocupando espaço. Eu quero sempre contribuir de alguma forma nos espaços em que eu estou. E isso já fez uma diferença enorme na questão da minha autoestima. Porque o que eu passei a compreender? Que a minha vida tinha valor. E isso se refletiu
nos meus comportamentos de diversas formas. Eu passei a selecionar melhor as pessoas que eu convivia, eu passei a ser mais específica nos comportamentos que eu queria ou não pra mim. Porque, gente, a gente pode sim aceitar as pessoas como elas são e sim respeitar o meu espaço, aquilo que eu acho que é bom pra mim e não absorver, né, às vezes alguma coisa que eu considero tóxica, alguma coisa que eu considero negativa. Eu passei a ser muito mais seletiva nisso, eu comecei a perceber melhor as pessoas, eu comecei aí como você começa a perceber melhor, você começa a ficar mais sensível, aí a gente começa a aprofundar mais, para ter mais ferramentas, para ter uma gestão, ficar mais calma, ficar mais leve. Eu me senti capaz de ser mãe. Eu não tinha isso, eu não tinha ideia de ser mãe, eu não achava que eu queria levar adiante, eu não achava que existia uma forma de educar uma criança que fosse saudável, uma comunicação adequada, porque eu era muito nervosa. Então eu passei a ter essa confiança de ser mãe, hoje é uma das maiores bênçãos que eu tenho na vida. Três coisas que eu atribuo muito aos treinamentos e ao instituto, que eu sou extremamente grata, é assim, primeiro, eu tive a Laura, né? Tive a confiança de ter a Laura. Segundo, eu trabalhei muito em autoestima, ainda trabalho, não vou mentir pra vocês. E terceiro, a questão dos ciúmes, né? Que acompanhou a minha trajetória, foi um processo, mas graças a Deus hoje eu sou totalmente liberta dos ciúmes. Então foram muitas coisas boas que hoje eu me sinto muito feliz, ainda tenho, né, minhas buscas, tenho as coisas que eu quero conquistar. E foi um processo muito rápido de tempo, eu considero, né? Foram quase 3 anos entre o treinamento e o que eu vivencio hoje. E eu passei, né, 16 anos em termos de resultado. Por que eu afirmo com 100% de convicção de que o autoconhecimento traz resultados rápidos na sua vida? O que eu conquistei em 3 anos, eu não conquistei em 16 anos de Japão. E a gente está falando de uma sociedade em que você tem inúmeras oportunidades. Mas porque eu não tinha a inteligência emocional para aproveitar as oportunidades, eu podia estar no melhor lugar do mundo. Que eu gosto muito do Brasil também, tá, gente? Por favor. Eu amo esse país, acho um país de oportunidades. Que eu não saberia aproveitar. Então, assim, o autoconhecimento foi uma virada de chave na minha vida. Eu sinto a mesma coisa que você disse em relação ao tempo. Porque, assim, vai fazer 3 anos que eu estou nessa caminhada do autoconhecimento. E eu sempre gostei de estudar. E eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu faço serviço voluntário desde meus 6 anos de idade. Né? E cuidou dos seus irmãos. Isso. E por crenças religiosas, que é muito forte para mim, a minha fé. É algo que eu levo muito a sério. Então, eu sempre amei conhecer as pessoas. Ou melhor, ajudar as pessoas. E aí, em 3 anos, eu achei muito pouco. Assim, pouco tempo em relação a toda a minha vida, 30 anos, aí eu vou fazer 36 anos também, e eu vejo que em 3 eu consegui fazer tantas mudanças e consegui tantos resultados. Sim. É sensacional, né? Exatamente. Às vezes que a gente quer levar isso para as pessoas, o máximo de pessoas possível, porque a gente vive, a gente aplica e a gente sabe dos resultados. Exatamente. Eu e a Karine somos um exemplo, mas tem várias pessoas. Não posso deixar de mencionar o Hélio aqui, sinto muita gratidão a ele, é uma pessoa ser humano sensacional, de uma doação, de uma entrega muito grande, sem reservas, né? E se não fosse por ele também, eu não estaria nessa jornada, não teria Laura, então sinto muita gratidão, honro a vida dele, desejo que a gente tenha muitos frutos aí do nosso trabalho, da nossa dedicação. Verdade, meu querido chefe, Pikachu da MAP. Sim. Bom, a gente está a 10 minutos de encerrar, a gente tem mais uma pergunta aqui, né? 2 perguntas e a gente vai encerrando, tá ok? Os sintomas da ansiedade na criança são iguais aos sintomas de um adulto? Olha, os sintomas, eles podem variar. Porque, assim, pensa que a criança, ela tem uma visão de mundo totalmente diferente de um adulto. A criança, ela nem sabe, ela não consegue entender o que está acontecendo com ela. Então, existem sintomas que, ao ponto de vista, a forma de enxergar é totalmente diferente. Sim, e é importante entender também a fase que a criança se encontra, Exatamente. né? E uma coisa que eu vejo muito, Mari, e a gente vê também muito no Instituto isso, muitas vezes o pai e a mãe, ele quer resolver o problema da criança sem perceber que a criança está refletindo o sistema da casa. Se uma criança ela tem sintomas de ansiedade, olha o fruto, olha a árvore. Né? Porque o fruto, ele não cai longe do pé, né? Então, assim, é bom os pais prestarem atenção como que eles estão. Sim, porque as crianças, elas são folhas em branco, né?
claro, tem a parte da personalidade, sim, mas a gente aprende basicamente quando é criança por modelagem. Pode perceber, a Laura é modelagem. Ela imita, gente, ela imita. Então, ela tá, provavelmente, existe aí um processo de modelagem de algum adulto, alguma pessoa de referência, ou um espelho, ou a pessoa tá, né, por exemplo, eu fico ansiosa, automaticamente a Laura sente, né? E as pessoas não sabem, Mabi, mas até os animais. Se você tem aí bichinho de estimação, os bichinhos às vezes eles adoecem, o que eles sentem, muitas vezes é por causa da casa, das pessoas que estão, que ele vive. O bichinho modela os donos. Mas olha, para você que fez essa pergunta, fica o meu pedido sincero aí para você entrar em contato, porque essa coisa de criança mexe comigo, a gente quer sempre os nossos filhos saudáveis, mesmo que isso signifique que a gente precise se cuidar primeiro. E se for isso, melhor ainda, porque a gente ama tanto eles que eles estão nos dando esse presente, nos dando esse sinal de que é importante cuidar de si. E outra também, só para finalizar nessa pergunta, Mabi, no Instituto a gente usa muita frase, seu mundo muda quando você muda. Sim. Então, qual é o mundo dos pais? São os filhos. Sim. Então, quando você mudar, os pais mudam, com certeza isso reflete muito nos filhos. 100% de certeza. E a última pergunta, como saber se é uma crise de ansiedade? Muito perspicaz essa pergunta, muito importante também, né? Exatamente. Geralmente não tem erro. Ficou nervoso. Quis controlar o futuro. Tá remoendo o passado. É ansiedade, amigo. Gente, essa técnica que a Karine trouxe é, assim, simplesmente sensacional. A da respiração, eu particularmente tenho um apreço muito grande por ela, porque me ajudou muito em muitos momentos. E é a mesma questão do sorriso com o pensamento negativo. Respira pelo diafragma mesmo, né? Sinta aqui a sua costela mexendo para frente, para trás, enchendo de peito de ar ao máximo e soltando. Isso. E veja se você consegue pensar alguma coisa no tempo que você faz isso. Você presta atenção na sua respiração. Exatamente. A sua atenção ela vai vir totalmente para o presente. Exatamente. E o que estimula uma crise de ansiedade? Ou o medo que você tem de alguma coisa do seu passado estar se repetindo, ou o medo de que alguma coisa ruim no seu futuro vai acontecer. E geralmente esse medo é sem fundamento. Né? Muitas vezes quando você vai fazer o questionamento desse medo, você percebe que não tem fundamento nenhum. Sim. E aí você vê que, puxa, por que eu estou acreditando nisso? Sim. Se não tem um fundamento, né? Só que é tão automático que a pessoa não se dá conta de que isso é irreal, como você disse, né, Mami? A sua mente, ela não sabe distinguir o que é real do que não é. Por isso que, às vezes, você está lá assistindo o filme, quantas vezes você assiste o filme e está chorando. Mas é real aquilo ou não? Por que você chora? Sim, emocional, né? Exatamente. 95% de nós somos emoções. Só 5% é racional, né? Provavelmente existe um registro emocional por trás disso, né? Mas é importante você descobrir o que é que vem, né? A respiração e tudo mais é uma coisa ali no momento que você vai conseguir administrar, dependendo do grau, né, da crise. Mas é muito importante você passar por esse processo de se conhecer melhor, ressignificar os seus registros, perceber que você é capaz de lidar com as coisas na vida e ir adiante. Porque uma coisa que eu acredito sempre, sim, sem sombra de dúvidas, é que todos nós somos seres humanos maravilhosos, com a capacidade para alcançar nossos sonhos e nos tornar a cada dia nossa melhor versão, deixando aí um legado de transformações e de coisas boas para a posteridade, né? Exatamente. É isso aí. E, Mami, eu quero agradecer muito. Gratidão. Gratidão mesmo. Assim, eu tenho você em autoestima mesmo aqui, ó. Sempre é verdadeiro. Eu amo muito você, o Hélio, todo o sistema, Bento Augusto, e tudo que você me deu a oportunidade de proporcionar para minha vida mesmo. Gratidão. Gratidão por essa live. Se deixar, a gente ficava até amanhã, a gente fala um pouco, né, Mami? E gratidão por tudo mesmo. Saiba que você tem uma consultora, uma amiga e alguém que você pode contar para o resto da vida, pode ter certeza. Igualmente. Gente, segue as nossas redes sociais, procura a Karine, ela vai dar uma orientação, se você se sentir à vontade também me procure, a gente vai pensar na melhor forma aí de te direcionar, se fizer sentido para você. E para mais conteúdos assim, né, cara? A gente vai continuar trazendo conteúdos
que agregam, conteúdos que podem aí trazer uma percepção diferente para você e fazer o nosso desejo é que faça diferença na sua vida. Exatamente. Curte aí e, mais uma vez, gratidão. Excelente noite para vocês. E a gente quer deixar uma mensagem. 1, 2, 3, 4.